Do ponto de vista da psicanálise, o interesse sexual exclusivo de homens por mulheres também constitui um problema que precisa ser elucidado, como sinalizado pelo próprio Freud, né? Pois não é fato evidente em si mesmo, é baseada em uma atração final da natureza química, isso não está claro. Isso, de fato, precisa ser explicado, precisa ser elucidado. Anos mais tarde, precisamente em 1920, Freud acaba deixando ainda mais claro sua posição em relação à homossexualidade. Não compete à psicanálise, segundo Freud, solucionar o problema do homossexualismo. Lembrando que essa palavra homossexualismo também foi abolida, já que não estamos falando de uma doença, mas provavelmente de uma orientação. Ela deve contentar-se com revelar os mecanismos psíquicos que culminaram na determinação da escolha de objeto e remontar os caminhos que levam deles até as disposições que nós chamamos de disposições pulsionais. Então, a conclusão que nós podemos extrair é que tanto a homossexualidade quanto a heterossexualidade são destinos pulsionais ligados a resoluções edipianas, conforme nós estudamos dentro das obras e de toda a teoria freudiana. A base da argumentação de Freud, na visão completamente nova, muito revolucionária para aquela época, é que ele dará a noção para todos nós, de psicossexualidade. Então, no texto, referência sobre o tema, contido aí nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele afirma que no ser humano, por exemplo, a pulsão sexual não tem objeto fixo, ou seja, ela não está atrelada ao instinto, como nos animais. Ao contrário, o objeto das pulsões ele é diversificado, anárquico, plural e parcial. Exprime-se de várias formas, como diz Freud: oral, anal, escopofílica, vocal, sádica, masoquista, dentre outras tantas formas. Com isso, Freud ele acaba divorciando a sexualidade de uma estreita relação com os órgãos sexuais, passando a considerá-la como uma função abrangente em que o prazer é sua finalidade principal, sendo a reprodução uma meta secundária. Além disso, ao postular que a sexualidade vai além dos órgãos genitais, o Freud leva as atividades sexuais das crianças e dos pervertidos para o mesmo âmbito que dos adultos normais. Então, nessa perspectiva em que as pulsões parciais integram o psiquismo humano, o conceito de normalidade ele é revisado, ele perde seu sentido, tornando-se uma ficção. Não existe diferença qualitativa entre normal e o patológico, que deu origem a essa série de vídeos. A diferença reside nas pulsões componentes dominantes e na finalidade sexual. Além disso, o que nós podemos concluir é que os impulsos afetuosos e os amistosos, reunidos na palavra extremamente ambígua chamada de amor, nada mais são do que moções pulsionais sexuais inibidos em sua finalidade ou mesmo sublimados. O que nós podemos até concluindo um pouco mais, aprofundando um pouco mais nessas considerações, dizer que cada sujeito possui um vestígio de escolha de objeto homossexual. Finalmente, a biologia, a moral, a religião e a opinião popular, tudo isso nós vemos que Freud vai dizer o quanto elas se enganam no que diz respeito à natureza da sexualidade humana. A sexualidade humana é em si perversa, independente do seu objeto de escolha. Então, agindo a serviço próprio, ao buscar o prazer, ela escapa a qualquer tentativa de normalização e ela subverte a natureza, pervertendo assim seu suposto objeto, supostamente natural, a procriação. A sexualidade é contra a natureza. Em se tratando de sexualidade, não existe natureza humana. Muito bem. Freud, ele não apenas argumenta seus pontos de vistas teoricamente, como sustenta na prática, né? Isso a gente observa no dia a dia, nas obras de Freud, nos trabalhos de Freud, em diversas intervenções. E esses são temas dos próximos vídeos. É isso.